Bienvenidos muchachos a la clase de español del segundo semestre de 2020. Empecemos con la retomada del contenido de principio de años, ¿no? De enero hasta junio. Vamos a hablar un poquito sobre interpretación de textos, sobre algunos verbos, sobre vocabulario y las cosas que ustedes aprendieron en el primer semestre de 2020, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios y recordar algunos contenidos y sacar algunas dudas, ¿está bien? Hagan las actividades con dedicación. Recuerden de las videoclases en el canal de la escuela y también las listas y el cuaderno de ustedes que ya están con los contenidos anteriores para que ustedes puedan hacer esta tarea con, bueno, éxito. ¿Está bien? Vamos a ver. Empezamos con el texto Ser el otro. Es un contenido de interpretación donde ustedes tienen que saber traducir un texto, comprender ese texto y responder algunas preguntas. Ese texto y esas actividades están en la clase en el sitio de la Classroom y ahí hay una lista con el texto que ustedes pueden leer en la íntegra. Ser el otro. Sempre é bom pensar que há alguém que está pior. É uma espécie de inveja ao contrário, o que significa que não pode ser pecado. A maioria das pessoas amargas ficam vendo o que para eles é o melhor. Por isso, elas são amargas. Depois, estão as pessoas felizes e ficam chupando o dedo, enquanto eles pensam que, pobrezinhos, eles são dignos de dó e não podem fazer o mesmo, que é ser feliz. Eu tenho pensado bastante mal na vida, tenho passado bastante mal na vida. Não sou muito adicto da inveja. Os pecados capitais que mais me perseguem são a gula, a preguiça e a ira nessa ordem. Os demais não. E como não sou invejoso, nem um pouquinho, jamais desejei me tornar outro, como que acontece com muita gente. Nunca disse, por exemplo, como eu gostaria de ser alto, loiro e de passear com aquela morena enquanto faço carinho nela. Não. No geral, isso me acontece ao contrário. Eu quero ser alguém pior do que eu mesma. Às vezes, olho um menino, um doente que só babava, não fala, não entende nada, e gostaria de ser ele um dia todo. Gostaria de ficar assim muito mal. Se agora mesmo chegasse um mago ou uma fada e me dissesse: Xavi, você pode ser outra pessoa durante 24 horas. Você pode escolher quem você quiser ser. E eu faço isso se tornar realidade. Se isso acontecesse, eu não escolheria Brad Pitt, nem um jogador de futebol que está na moda, nem ninguém que tivesse uma vida maravilhosa. Escolheria ser uma pedra, um rato, um menino bobo, um homem qualquer a ponto de morrer, um político, um soldado ferido, uma mulher com um filho morto em seus braços, um pacote de arroz vazio, uma jarra quebrada, ou talvez alguém que estivesse diante de um pelotão do exército. Se eu pudesse ser um dia inteiro alguém assim bem horroroso, ou alguém à beira de um abismo, possivelmente eu passaria essas 24 horas invejando-me a mim mesmo, o que sou agora, e voltaria ao meu antigo eu como quem volta de um banho de água quente depois da guerra. Sempre é bom saber que alguém está pior, e você não tem que ficar com pena disso. Há que desejar ser o outro. Se você, leitor, que está triste por nada, estivesse um dia inteiro aqui, fechado, sendo eu, você voltaria amanhã à sua vida e veria que luminosa ela é, e fácil. Te empresto meu corpo, meus sapatos
e minhas luvas todo um final de meu garrote, né? Todo um fim de semana. Você verá como na sua segunda-feira você voltará para casa com vontade de ser feliz. Então, esse é um texto, gente, motivacional, né? Como a inveja às vezes atrapalha e a gente vê sempre o lado ruim das coisas, onde a gente deveria ver o lado bom, né? Nós deveríamos sempre olhar para o outro com o olhar de que nós somos agraciados nessa vida, né? Então, é um texto espanhol com muitas palavras difíceis aí, né? Então, façam anotações dessas palavras para vocês recordarem depois em outros textos que elas podem aparecer, né? Essas palavras que eu li, que vocês não sabem o significado, né? Busquem, tá? E não deixem de anotar. En la frase, te presto mi cuerpo, mis zapatos y mi garrote, que significa a palavra garrote? Vocês viram que eu falei luvas e depois eu disse garrote, né? Porque a palavra garrote, ela tem um sentido em espanhol e outro em português. Então eu ia dizendo assim mais ou menos, mas acabei voltando atrás porque eu quero que vocês busquem essa palavra, tá certo? E as palavras munhones, que aparecem no texto, o que elas significam? Procurem em um dicionário, buscando sempre o contexto em que ela se envolve, tá? Porque tem vários significados, como na língua portuguesa. O que quer dizer a frase um dissidente frente a um pelotão? Também expliquei mais ou menos a tradução, mas não disse o que significa a expressão. O que significa no sentido... O que quer dizer essa expressão, né? O que acontece com o dissidente de frente a um pelotão? Que afirma o texto sobre o niño Andoni? O que fala que o menino Andoni era? O que ele fazia? Né? Já li para vocês em português. Na segunda parte aí das atividades, nós vamos retomar um pouco sobre a gramática do espanhol que nós aprendemos, tá? Que são os verbos, né? Os verbos tener e os verbos estar, que é o verbo ter e o verbo estar. Vocês aprenderam que eles têm um sentido também diferente do português, né? Que nós usamos às vezes num contexto que não deve, gramaticalmente correto, né? Ser usado, no caso, para ser gramaticalmente correto. Então, o verbo ter, né, no sentido de posse, o verbo estar no sentido de ter também alguma coisa, estou doente, estou com fome, algo que é passageiro e algo que é temporário. Se lembram disso? Né? Então, aqui, ó, Maria costuma muito frio no inverno. Maria costuma ter muito frio no inverno ou estar muito frio no inverno. Então, lembra do conteúdo quando eu disse que um se utilizava para situações passageiras e outras temporárias? Então, Maria costuma ter muito frio no inverno, porque eu tenho é algo que dá e passa. Eu estou é algo que eu tenho posse naquele momento, né? Preciso comer. Estou uma fome incrível ou tenho uma fome incrível? Fome passa? Passa. Frio passa? Passa. Então é o verbo tener, né? Adrian nervioso com toda essa situação. Adrian tem nervoso com toda a situação ou está nervoso com toda essa situação, né? Então, estar nervoso é uma situação também, é um sentimento que te acomete, né? Por muito tempo. É algo seu, né? É um sentimento seu. Então, aqui também gramaticalmente não caberia Adrian tem nervoso, né? Então, ele está nervoso. Que é no sentido de posse, tá? Não é no sentido de algo passageiro, é no sentido de possuir nervo, é algo que ele tem, tá? Tem nervo. La gente de la ciudad prisa en hacer todo. Quando era niño, mucho miedo de dormir solo. As pessoas da cidade pressam em fazer tudo. Quando era criança, muito medo de dormir sozinho. Sabrina, por favor, compra-me água. Sede. Sabrina, por favor, me compre água. Sede. Contentos por sua nueva promoción. Felizes por sua nova promoção. Pablo, triste hoy. Pablo, triste hoje.
No me gustan las películas de terror, mucho miedo quando las veo. Eu não gosto dos filmes de terror, muito medo quando as vejo. Nessa terceira parte da lista de atividades de vocês, dos conteúdos que nós vamos relembrar, tem questões aqui bem semelhantes às provas de vestibular, aos simulados que nós fazíamos na escola e provas do Enem, que tem esse estilo. É importante que vocês já saibam identificar informações nesses textos em espanhol, saibam traduzir, né, compreender esses textos, porque a prova do Enem e vestibular, quando vocês estiverem lá no terceiro ano, são provas que têm esse tipo de formato, tá certo? Então, assim, é importante que vocês saibam entender o que pede as questões, né? Então, aqui eu tenho um texto semelhante a Enem, porém ele é de vestibular, que trata sobre um livro que foi lançado, que se chama Adolescentes Manual de Instruções, né? E aqui tem algumas palavras também que são bem diferentes. O autor de Todas as Crianças Podem Ser Einstein volta de novo com um livro para os pais, Adolescentes Manual de Instruções, onde oferece as chaves necessárias para apertar o botão exato que precisa todo adolescente. Às vezes, se torna insuportável, me desespera, que vontade que passe já essa etapa, contava uma mãe de menino adolescente ao autor desse livro. Essas frases e outras parecidas são recorrentes na hora de falar de crianças dessa idade, ou de meninos dessa idade. Mas o que realmente precisam os pais, explica o especialista, né, o expert, é ser positivo, mais paciente e tentar compreender as necessidades do seu filho. Exigir, compreender, querer, saber escutar, ser pacientes e, sobretudo, dar-lhe segurança, enumera. Porque algo muito importante é saber que o adolescente faz caso dos seus pais, ou seja, presta atenção nos seus pais e se importam com eles. Mas ele nunca vai admitir isso e nem vai reconhecer, ela enfatiza. Então aqui está pedindo para vocês identificarem qual é a relação que está expondo esse texto em espanhol, né? Obviamente, como eu traduzi, fica bem mais fácil, né, para vocês entenderem. Próxima questão. O autor do livro Adolescentes, Manual de Instruções, conclui o tema no texto sobre adolescência dizendo o quê? É importante enfatizar para vocês, pessoal, que nessas provas, geralmente de Enem e provas de espanhol, os textos são em espanhol, mas as questões são em português. Então, por isso que é importante que vocês treinem bastante a tradução e o vocabulário. Porque, apesar de parecer mais fácil, né, as questões em português, se vocês não entenderem o que diz o texto em espanhol, vocês não conseguem achar a resposta certa em português, tá? Então, treinem bastante a leitura em espanhol, o vocabulário em espanhol, para que vocês saiam bem nesse tipo de prova. Entonces, yo voy encerrando por acá la retomada de los contenidos. Busquen en los cuadernos, en las videoclases, en la internet, lo que ustedes necesiten. Saquen dudas en los grupos, llamen caso necesiten y no dejen de hacer los ejercicios con dedicación. Muchas gracias por ver esta videoclase y estamos a disposición de ustedes siempre. Chao y muchas gracias.